Eu sou o Felipe Cury. A gente fez aqui na Semana Hermilo uma oficina prática da antropologia do gesto, e para complementar esse trabalho da oficina prática, a gente veio aqui fazer uma palestra, uma conversa sobre o que é exatamente essa antropologia do gesto. Eu trabalho com teatro há 30 anos, sou daqui de Recife, mas passei 20 anos no Rio, trabalhando lá com diversas pessoas. Trabalhei com diretores como Aderbal Freire Filho, Duda Maia, João Falcão, Renato Carrera, Márcio Meirelles, que é do Bando Teatro Olodum, Felipe Hirsch, enfim, com vários diretores. Alguns deles trabalhei como ator, outros trabalhei como preparador de elenco, preparador corporal e diretor de movimento. E uma das coisas que me incomodava muito com relação ao trabalho com os atores que eu tinha naquela época era que a maioria deles ficava ou muito dependente do diretor para realizar suas ações em cena, ou eles se baseavam muito nas questões emocionais, no envolvimento emocional da personagem para criar uma ação em cena. Então não havia muito uma construção da estrutura do gesto, do movimento para a cena. Então o trabalho que comecei a desenvolver a partir disso foi juntando conceitos da arte marcial, que eu trabalho já há 30 anos, que é o Aikido também, conceitos do teatro e conceitos de circo, acrobacia e palhaçaria, no mesmo sentido, para tentar desenvolver no ator essa capacidade de construir a partir de um raciocínio lógico, a partir de um raciocínio prático, palpável, o gesto dentro da cena. Eu diferencio um pouco o gesto de movimento ou de marca, porque a marca em si ou o movimento, ele não ajuda, ele não é prescindível para contar a história. O gesto, ele tem uma função na contação da história, do texto. Então ele faz parte dessa partitura que o ator vai estudar, tanto na entonação do texto, na entonação das frases, na divisão de frases. Ele também vai ter essa mesma atitude na construção do gesto da cena. A partir desse princípio, uma das coisas fundamentais que eu descobri, que eu percebi, é que o ator ele não tem muita noção desse corpo. Apesar de fazer muitas vezes aula de dança, aula de balé, aula disso, aula de circo, aula daquilo outro, ele não tem uma noção de como utilizar isso para a cena. Então, a ideia é que dentro da oficina, por exemplo, dentro da antropologia do gesto, o ator vá desenvolvendo desde o início até o fim uma noção de atenção plena ao que ele está fazendo. Então, muitas vezes, é engraçado porque a oficina ela não tem ele não tem uma pegada, um peso na ação física, como a maioria das oficinas de corpo tem. Você vai trabalhar a parte propósito, você vai trabalhar a parte mesmo da antropologia teatral do Eugênio Barba e tudo. Existe uma força, uma pegada muito forte na exaustão física, no trabalho físico, a ponto de vocês... Na minha oficina, na antropologia, a gente não tem essa pegada tão pesada, porém o ator sai muito exausto da mesma forma, porque a ideia é que ele tem uma atenção constante nos mínimos detalhes que ele está construindo ao longo da oficina, dos exercícios. Então, um dos primeiros exercícios que eu faço, que é o primeiro exercício da oficina, é um exercício que é simples, simplérrimo, que é você caminhar, parar, pensar na parada, parar por completo, não deixar sobrar o movimento que eu falo, sempre em linha reta. Isso é uma construção de uma frase, é o princípio de uma construção de uma frase de movimento, de gesto. Então você tem um início, você tem um meio e você tem um fim. Então é necessário essa marcação de início e fim. É preciso que o ator ele entenda que existe um ponto final nas ações dele, que essa acentuação gráfica que a gente tem no texto, de exclamação, de interrogação, de reticência, ponto, vírgula, ponto final, também tem na construção da partitura de gestos.